O assunto desse capítulo é continuação das últimas instruções aos discípulos, e Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Por que Jesus dava as últimas instruções? Porque ele sabia que era chegado o momento de voltar para o Pai. Se tem uma coisa que Jesus nunca duvidou, é que ele tinha saído de Deus. Alguém pode dizer, porque ele era Deus. Realmente ele era sim, mas ele deixou a divindade no céu, tomou a forma de homem, tão limitado quanto nós, exceto no pecado. Ele também foi tentado, ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu canseira, ficou nervoso, como qualquer ser humano. A única diferença entre todos nós e ele é que ele nunca pecou, nunca mentiu, nunca pensou maldade, nunca brigou nenhum sentimento mal no seu coração. Viveu uma vida caracterizada pelo amor e pela obediência à palavra de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Paulo disse que ele reduzia seu próprio corpo à servidão para que, pregando aos outros, ele não viesse a ser reprovado naquilo que ele falava. E é o que nós temos que fazer. O exercício da santidade, da santificação. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos continuar falando. Porque nesse capítulo aqui, Jesus repete a promessa de enviar o Consolador. Ele sabia que os discípulos não teriam condições de ficar sozinhos, como não ficaram aqueles 3 anos e meio do seu ministério. Então ele disse, olha, eu vou mandar alguém ficar com vocês. E ele voltou na pessoa do Espírito Santo para cuidar dos apóstolos, da igreja que estava começando e das pessoas que estavam ali aceitando aquela fé que era tão contraditória para os religiosos daquela época. Como é hoje, as pessoas religiosas não aceitam o evangelho. Não estou falando só de tradicionalista, não. Pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser qualquer pessoa que é uma pessoa religiosa em si. Ela não aceita a palavra de Deus como ela é. Ela quer questionar, ela quer saber, ela quer ser alguma coisa, e nós não somos nada. Nós somos apenas pecadores que precisam da misericórdia de Deus para serem salvos. É isso que nós precisamos nos conscientizar. Então, quando ele fala assim, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. É uma promessa que ele faz de que não nos deixaria só, de que não seria só tristeza, só dificuldade, porque as dificuldades vêm e passam, as alegrias vêm e passam, a abundância vem e passa, a miséria vem e passa. E nós precisamos aprender a viver com tudo isso, irmão. Nós temos que aprender a conviver tanto na hora da abundância como na hora da fome, porque Deus estará conosco. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é uma promessa, a sua palavra é fiel, nós temos que crer e confiar que é assim como ele disse. No versículo 23 ele diz assim, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Olha que palavra poderosa. Naquele dia nada me perguntareis. Por quê? Nós não vamos perguntar, porque não vai ter mais dúvida. Nós vamos ter diante dos nossos olhos a revelação da verdade quando nós formos glorificados. Hoje também nós podemos ter, quando você tem alguma dúvida, algum questionamento, não fique investigando, tentando descobrir. Ora, pede para o Senhor falar com você. Ele vai falar num sonho, numa visão, numa revelação, vai usar alguém em profecia, vai falar pessoalmente com você. Nós temos esse mistério na nossa vida. E o Senhor ainda fala conosco, mesmo que muitos tenham deixado de acreditar, mesmo que muitos não busquem mais, ele fala conosco. E o mais importante, ele assegura que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Está lá como tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele está reafirmando aqui a mesma promessa. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Aí eu te pergunto, como é que é a tua fé?
Como é que é a tua compreensão da palavra de Deus? Você ora na hora de ler a Bíblia? Você pede a Deus para te dar entendimento e revelação dos mistérios da palavra de Deus? Porque tem gente que lê isso aqui e fala, irmão, é tudo menos isso. Como assim tudo menos isso? Aqui não está dizendo que tem restrição. Quando Jesus disse, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-á de dar. É tudo, irmão. É tudo. É claro que a primeira coisa que eu peço a Deus é sabedoria. Eu quero pedir para Deus dons com sabedoria. Eu não quero chegar diante dele e dizer, Senhor, ajuda eu a ganhar na Mega Sena, eu quero ficar rico. Por que eu vou querer isso? Se eu vou morrer, eu vou deixar tudo aqui e depois meus filhos vão acabar brigando por causa do dinheiro, ficando inimigo, um matando o outro. Por que eu vou querer essa miséria na minha vida, irmão? A sabedoria me ensina a pedir a salvação da alma dos meus filhos, dos meus amigos, para Deus fortalecer a fé dos meus irmãos, para Deus suprir a necessidade daquele que está passando dificuldade, porque assim nós glorificamos a Deus. É dessa forma. A pessoa está passando dificuldade, você orou para Deus suprir, Deus manda alguém lá e suprir a necessidade da pessoa. E o inimigo está vendo tudo isso. Está vendo que está todo mundo envolvido. Deus está envolvido na providência, você está envolvido na intercessão, o irmão que passa dificuldade está envolvido em suportar com paciência a prova, a dificuldade, e não murmura contra Deus, e não reclama de nada, e agradece pelo que tem. Porque prevalece aquela palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Versículo 24, ele diz, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, observa, o que ele está dizendo que até agora vocês não pediram nada. Porque algumas pessoas não pedem, porque tem medo, será que eu vou pedir? Será que Deus vai me dar? Irmão, Tiago diz bem claramente, aquele que se aproxima de Deus, ele precisa ser constante. Ele não pode ser como a onda do mar que vai e vem, porque essa pessoa nunca vai receber nada do Senhor. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é recompensador daqueles que buscam. Se você não crê, você não vai receber nada. Às vezes a pessoa não pede porque ela não crê. Vou pedir para quê? Não vou conseguir. Vou pedir, isso é muita coisa, é muito difícil. Mas não tem nada difícil para Deus. Não tem nada que seja impossível para Deus. Sara achou que era impossível ela ser mãe, mas Deus disse, eu tornarei a ti por esse tempo da vida e você será mãe de um filho. Então ele está dizendo, pedi e recebereis. Peçam e vocês receberão, para que a vossa alegria seja cumprida. Porque imagina quando você recebe alguma coisa, você orou, recebeu. Eu estou orando pelo meu filho, Ivan, desde 2011, para que ele volte para casa, para que Deus tire ele daquela vida que estava vivendo, que eu sei que não agrada a Deus. 2011, faz 13, em janeiro vai fazer 14 anos. E esse ano Deus começou a agir. Desde maio que ele está separado, está sozinho, está pretendendo vir aqui para Ribeirão, de Ribeirão para cá é 70 quilômetros. Está pertinho de casa, daqui a pouco ele está aqui. Irmão, é pedir sem parar, é esperar com paciência, é acreditar que vai receber e você vai receber a bênção. Deus vai te abençoar. Esse fim de semana, domingo, nós fomos para a Serrana, meu filho me levou porque eu não posso dirigir, estou com o pé quebrado. E eu fui até ali para o encerramento de uma escola bíblica, preparei um estudo bonito, mas quando eu cheguei lá, quando chegou a vez de passar o estudo, o Espírito de Deus me deu outra palavra, mandou dar meu testemunho, falar isso que eu estou falando aqui, mas basicamente, depois de tudo que Deus fez na minha vida, salvando meu pai, salvando a minha mãe, salvando meu irmão, Deus mandou eu falar isso, eu senti no coração e ainda disse para eles, olha, não toquei numa linha do estudo que eu preparei, mas a palavra que eu tenho para vocês é essa aqui. E hoje recebi um áudio de uma irmã dizendo que estava maravilhada e que ela precisava ouvir aquela palavra. Lá mesmo teve uma irmãzinha que veio falar comigo e disse, olha, eu estou orando pelo meu esposo há muito tempo, eu já estava desanimando, mas depois dessa palavra eu vou continuar orando. Irmão, você não sabe o que vai acontecer, mas aprenda a confiar em Deus. Não é no teu tempo, não é no meu tempo. Mas se Ele diz que você vai pedir, vai receber, pode ter certeza que você vai
receber se você não desfalecer. Versículo 25: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, o que ele está dizendo? Esses ensinamentos aqui, essas instruções, ele disse muitas vezes por parábolas, usando metáforas, mas eles não entenderam. Então chegou um momento que ele fala: agora eu tenho que falar claramente. Claramente eu tenho que falar para vocês entenderem, porque agora eu estou voltando para o Pai. Não dá mais tempo de ficar fazendo parábolas. Não dá mais tempo de usar uma linguagem figurada. Vocês vão ouvir como as coisas são. É desse jeito aqui. Versículo 26, ele reafirma: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então o que ele está dizendo? Eu não vou mais falar por parábola, porque naquele dia, quando vocês entenderem o mistério da fé, vocês vão pedir em meu nome. E eu não vou precisar pedir para o Pai para dar alguma coisa para vocês, porque vocês vão pedir. O Pai também ama vocês, já que vocês me receberam, me amaram, me deram todo esse apoio, já que vocês acreditaram que eu vim de Deus. Então o mesmo Pai vos ama, e vocês vão pedir, o Pai vai dar tudo aquilo que vocês pedirem para Ele. Então ele reafirma o mistério: saí do Pai e vim ao mundo, agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, retomando aqui, quando ele diz assim, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Ele está mostrando aqui a função de intercessor. Ele é o nosso sacerdote que comparece diante do Pai todos os dias. Mas muitas vezes ele vai até que nós sejamos reconhecidos por Deus. Quando você começa a deixar Jesus viver na sua vida, então o Pai começa a observar isso e fala: olha, meu filho vivendo na vida daquele ser humano. E aquele ser humano clama: Senhor, faz isso por mim. O Senhor fala: está aqui o que você pediu, meu filho. Porque não é para você, é para o filho que ele está fazendo. Mas faz por você como se fosse pelo filho. Então ele está dizendo: mesmo o Pai vos ama, visto que vocês me amaram, visto que vocês creram que eu saí de Deus. E agora eu estou voltando para o Pai. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Então os discípulos aí nesse momento, eles começam a se abrir com ele. Agora o Senhor está falando claramente e não fala mais nenhuma parábola, não usa mais linguagem figurada. Agora nós podemos entender claramente. E agora nós percebemos então que o Senhor sabe tudo. O Senhor também tem o dom da onisciência. E na verdade essa onisciência era o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem todos os atributos de Deus. Quais são esses atributos? A onisciência, a onipotência, a onipresença e a sabedoria. São 4 atributos de Deus. A onipotência é o único que tem todo o poder. A onisciência é o único que sabe todas as coisas. A onipresença, o único que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E a sabedoria de Deus. É importante falar da onipresença, porque muita gente ainda acha que os santos intercedem por nós aqui na terra. Irmão, não existe santo no céu intercedendo. A intercessão é feita aqui na terra. Quando você morre, acabou o seu sacerdócio. Você não intercede por mais ninguém. Mesmo porque você vai para um lugar onde você não tem a mínima noção do que está acontecendo aqui na terra. Você vai para o descanso de Deus, para o paraíso de Deus, para o refrigério de Deus. E lá você não vai ter noção do que está acontecendo aqui.
Para saber o que acontece aqui, você teria que ser onisciente e onipresente. Onisciente é aquele que sabe tudo. Deus sabe tudo. O que você pensa, o que você sente, ele conhece tudo o seu ser. Deus, o diabo não sabe. O diabo não sabe o que você pensa, não sabe o que você sente, a menos que você deixe isso claro. Você tem como saber. E eu posso saber o que alguém está sentindo só de olhar para a pessoa, se ela demonstrar para mim. Se ela não demonstrar, não tem como saber, irmão. Não tem. Quantas vezes você pensa que uma pessoa te odeia, que é o seu mal, e a pessoa é sua amiga, ela quer o seu bem, você não tem como saber, a não ser que a pessoa demonstre. Então Pedro, Paulo, João, Maria, Tiago, eles não sabem o que está acontecendo aqui na terra, eles estão no céu. E lá no céu, como não tem onipotência, nem onipresença, nem onisciência, eles não têm esse poder, eles não sabem o que está acontecendo aqui na terra. Eles nem sabem que o nome deles é clamado aqui como se fossem um Deus. Então, é isso que os apóstolos estão dizendo. Agora conhecemos que sabes tudo. Jesus, na ocasião, ainda era apenas um homem. Mas pelo Espírito Santo ele sabia tudo, porque o Espírito Santo revelava para ele. Eu já disse e vou repetir muitas vezes. Nunca houve um ser humano totalmente controlado pelo Espírito Santo como Jesus. Totalmente controlado. Nem Paulo. Paulo era muito controlado pelo Espírito Santo. Viveu uma vida abnegada, viveu para Deus, não se casou, não quis ter parte nesse mundo para viver para Deus. Mas não foi como Jesus, jamais. Paulo tinha momentos difíceis na vida dele, tanto é que ele precisou ter um espinho na carne, porque muitas vezes, pela excelência das revelações que ele recebia do Espírito Santo, ele começava a ficar soberbo, e Deus pôs um espinho na carne de Paulo. E quando Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne, o Senhor disse, olha, não vou tirar não, Paulo. Não vou tirar porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é bastante para você. Basta você viver da minha graça. Mas, Senhor, não vou fazer. Por quê, irmão? Porque quando às vezes nós oramos a Deus e Deus não atende a nossa oração, porque Ele sabe que aquilo vai ser um malefício para a gente. Quando Ele diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, Ele está dizendo que Ele vai fazer tudo que não vai nos prejudicar. É como você muitas vezes pedir para Deus ajudar você a ganhar na Mega Sena. Ah, você vai saber o que vai fazer depois, vai continuar sendo a mesma pessoa? Pode ser. Mas e os seus filhos? O que eles vão fazer? Como que eles vão reagir diante disso? Vão ter dinheiro demais na mão? Vão ser tentados a usar droga? Vão ser tentados a mandar matar alguém? Porque o poder corrompe, irmão. Quando você morrer e tiver que repartir, será que eles não vão brigar, não vão se matar para repartir o dinheiro que você não tinha, ganhou e está deixando para eles? Porque tudo vai ficar aqui. Então muitas vezes Deus fala não pelo nosso bem. Ele sabe se nós podemos ter alguma coisa ou não. Então você pede. E tudo que você pedir Ele vai te dar. Mas isso precisa fazer bem para você. Deus não vai te dar uma cilada. Deus não vai te dar uma coisa que vai te fazer mal, te fazer desviar, pecar. E a pessoa peca, irmão. Olha Davi. Davi era só um pastorzinho de ovelhas, a profissão mais humilde daquele tempo. E de repente Deus arranca ele de trás das ovelhas e põe no palácio. Você vai ser rei. Imagina você, tão simples, humilde, catador de lixo, roceiro, servente pedreiro. De repente você vai ser o presidente da república. Puxa, que destaque, né? Aí muitas vezes faz que nem o atual presidente. Vê o dinheiro, cobiça aquele dinheiro, começa a pegar o que não é seu, a dar um jeitinho daquilo dali para fazer o seu pé de meia, se corrompe. Então muitas vezes acontece isso. Davi fez isso quando ele se viu cheio do poder. Ele viu aquela mulher bonita lá do palácio dele e falou que era aquela mulher, ela é muito bonita, eu preciso dela. Olha, ele não precisava dela quando ele era pastor de ovelhas, mas agora ele precisava. Por quê? Porque ele tinha poder, e o poder corrompe. Então ele ficou com uma mulher casada, gostou da mulher casada, engravidou a mulher casada e mandou matar o marido da mulher casada para ficar com a mulher casada. Olha quanta coisa às vezes o poder faz na mente de um homem de Deus. Aí Davi foi condenado? Não, Davi foi perdoado por Deus, mas ele pagou um preço caríssimo. Sua filha Tamar foi estuprada pelo próprio irmão. Absalão matou o irmão Amon, porque Amon estuprou a irmã Tamar.
E aí acabou, foi uma guerra só. Um dia Absalão, revoltado com o pai, criou uma rebelião, guerreou contra o pai, tentou matar o próprio pai para tomar o reino dele. Irmão, a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Deus está te poupando disso. Então, quando você for pedir alguma coisa para Deus, peça de acordo com a vontade de Deus. Senhor, se for para o meu bem, o Senhor me dê isso, senão o Senhor afasta de mim. Isso se chama sabedoria. Então eles estão dizendo, agora nós conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Não precisa mais. Nós podemos saber, nós temos o Espírito Santo. Por isso cremos que saíste de Deus. O Senhor veio de Deus, o Senhor vai voltar para Deus. Então Jesus olha para eles e diz, bom, agora vocês acreditam. Bom, é chegada a hora então em que vocês vão se espalhar, cada um do seu canto. Jesus já estava prevendo o que ia acontecer, eles seriam espalhados. Quando viesse os soldados prendê-lo, eles iam fugir todos, porque eles não estavam prontos, eles não eram convertidos ainda. Eles não eram convertidos. E Jesus sabia que eles iam se espalhar e que ele ia ficar sozinho para enfrentar a cruz. Mas ele disse, não estarei sozinho, porque o Pai estará lá comigo. Então aquela palavra do Calvário, quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Não é que Deus abandonou Jesus na cruz, não. Ele o desamparou porque entregou ele nas mãos dos pecadores para ele morrer. Mas o Pai estava com o Filho. O Pai sofreu tanto quanto o Filho. Porque qual pai ficaria feliz de ver o filho morrendo? Mas ali estava um justo morrendo pelos pecadores. E Deus sabia que se Jesus não morresse naquela cruz, todos nós já estaríamos hoje no inferno. Então ele diz isso aí e reafirma, eu lhes disse isso para vocês terem paz. No mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Irmão, essa palavra aqui, ela é muito profunda, precisa ser meditada, precisa ser refletida, porque olha, quando eu aceitei Jesus, que perseguição que eu sofri, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, meus encarregados de trabalho, muitas vezes até de alguns irmãos do ministério, foi difícil, irmão. Eu vivi uma angústia só, está tudo escrito no meu livro, O Escolhido, e depois continuando na obra que dá prosseguimento, Força para Viver. Eu consegui registrar todo aquele sofrimento, aquela angústia que eu passei ali. Tinha dia que eu só queria uma coisa, morrer e morar com Deus, porque aqui a vida parece que tinha perdido totalmente o sentido. Mas ninguém pode chegar onde Deus está se não passar primeiro pelo deserto. Então, se vem um deserto na tua vida, se você está sofrendo, se você está sendo perseguido, reconheça que Deus está na tua vida e que Deus tem um plano para você. Não desanime. Não desanime porque o mundo te persegue, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições no mundo. Essa é a promessa dele, ninguém está enganado. Vocês vão ter aflições no mundo, mas não se desanimem porque eu venci o mundo. E essa palavra que ele diz aqui, eu disse isso para que vocês tenham paz em mim. Irmão, ter paz em Jesus não é como parece. Ai, mas esse sofrimento, essa angústia, Jesus disse que eu teria a paz. A paz de Deus é diferente da paz do mundo, irmão. A paz do mundo é tranquilidade, é quietude, é bonança, é uma paz exterior. Mas quando você põe a sua cabeça no travesseiro na hora de dormir, você fica pensando o que será de mim no futuro. Você não sabe. O que será dos meus filhos? O que será da minha esposa, do meu esposo? Você não sabe, irmão. Essa é a paz do mundo, mas a paz de Jesus é diferente. Você pode estar sofrendo perseguições, humilhações, privações, dificuldade, mas você sabe que Jesus venceu o mundo e que você vai vencer também. Que um dia esse sofrimento vai passar, essa angústia vai ficar para trás e você vai ter vitória. Eu tenho vivido um momento de tanta vitória na minha vida por toda a angústia sofrida, toda a solidão, todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a obra pérfida que o inimigo preparou contra a minha vida. O Senhor me recompensa hoje. Me sinto tão recompensado por tudo que eu passei, que eu digo muitas vezes para o Senhor, se quiser que eu volto lá no comecinho, lá na adolescência, e passar tudo aquilo que eu já passei de novo,
eu volto com mais ânimo do que agora, porque eu sei qual vai ser o fim. E antes eu não sabia. Antes eu precisava viver pela fé. Então tenha fé, o seu fim vai ser bom. Jesus é maravilhoso, Deus te ama, Jesus te ama. O Espírito Santo estará na sua vida te apoiando, te amparando em tudo. Foi por isso que Jesus disse: eu tenho dito isso para vocês ter paz em mim. Porque no mundo vocês não terão paz, no mundo vocês terão aflições, mas não se desanimem, porque eu venci o mundo. Isso significa: eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Orem pela nossa nação, dobra o seu joelho e fala: Senhor, tem misericórdia do Brasil, livra o Brasil dos comunistas, derruba esse dragão vermelho que está sobrevoando a nossa nação e dissipa essas nuvens negras que estão pairando sobre a nossa nação. Irmão, pede a Deus para levantar libertadores. Deus tem levantado muitas pessoas, mas a obra ainda está por se completar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.